Estamos falando de Mateus capítulo 25. Olha o que diz no Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aqui no Mateus 25, essa parábola que o Senhor Jesus ilustra uma história com 10 virgens à espera do esposo, ele mostra para nós a caminhada da igreja à espera do Senhor Jesus, porque Deus ele nos chama com essa promessa, que ele ia para o Pai, enviaria o Consolador, mas um dia ele voltaria para buscar também a igreja. Então, aqui nessa parábola de Mateus 25, ele dá uma direção disto, para a gente olhar para essa parábola e ver como está a nossa vida nessa caminhada. Fizemos 2 estudos passados, onde nós estamos estudando o Mateus capítulo 25, versículo 1. No começo do versículo está escrito assim: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. Então começa assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O que significa essas 10 virgens? Vimos no estudo que ela significa a pureza. Essa virgindade que significa pureza, porque quando Deus ele nos chama para a presença dele, ele nos purifica, ele nos torna justo, como está no livro de Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20, justificado pela fé. Justificado pela fé. Jesus foi o que pagou o preço, o que venceu as adversidades, o pecado, e nos entrega essa vitória. O livro de Isaías capítulo 1 chega a falar que ainda que os nossos pecados for como vermelho como sangue, olha para você ver, ainda que os nossos pecados forem vermelhos como sangue, ele tornará como branco como a neve fresca. Então, o propósito de Deus é esse, é nos tirar desse mundo, trazer para a presença de Deus e fazer essa transformação. Lá no livro de Pedro, a Bíblia chega a falar que ele nos dá a natureza divina dele, ele nos dá o Espírito dele. Não só isso, e ele continua falando no versículo 1, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, não só a purificação, mas também ele dá o quê? A lâmpada para nós caminharmos no mundo de trevas, porque ele nos tirou das trevas, ele nos tirou de um império, o império de Satanás, aonde ele era o nosso Senhor, e nos transportou para o império da luz. Mas ele não nos tirou do mundo. Vivemos meios trevas, vivemos em meio confusão, vivemos em meio ignorância a respeito das coisas de Deus. Por isso que nós somos luz. Nós temos o que na realidade? A revelação da palavra de Deus. A revelação que um dia Deus nos chamou
e revelou no nosso coração o propósito dele. Revelou o propósito dele, o propósito que nos purificou, que nos deu entendimento da palavra, entendimento hoje para discernir o que é certo ou errado, discernir o que é bom ou ruim, discernir qual a parte que nós temos a fazer, aquilo que nós temos a fazer, aquilo que nós temos que praticar, tudo está na revelação da palavra de Deus. Então ele nos purificou e nos deu a lâmpada. Salmo 119, versículo 105, chega a falar: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E chegamos ao final do versículo 1, ao final do versículo 1 do capítulo 25, que diz assim: e saíram ao encontro do esposo. E saíram ao encontro do esposo. Para que Deus nos chamou, nos purificou, nos deu o entendimento da palavra? É para um dia nós encontrarmos com o esposo. O sentido todo de estarmos na presença dele, o sentido todo de um dia ter nos chamado o sentido todo é esse grande encontro que vai acontecer. Acontecer quando? Ele diz que não sabe nem o dia nem a hora, mas esse encontro está para acontecer. Mas o reino de Deus, ele é tão misterioso que ele já se encontra no nosso meio, porque ainda que nós vamos encontrar com ele, ele diz que estaria conosco até a consumação do século. Então nós podemos aqui pegar esse último versículo, esse final do versículo 1, e aplicarmos ele na nossa vida. Como está o sentido da sua vida, da nossa vida na presença de Deus? Será que a gente tem feito de Deus só uma pessoa que vai resolver os meus problemas? Talvez por um evangelho que é pregado nesses dias de hoje, um evangelho atrativo. Não é que eu estou criticando o que é errado, porque a Bíblia diz que pregai. Não estou criticando, mas nós temos que tomar cuidado para a gente não estar na presença de Deus com esse mesmo pensamento que um dia fomos atraídos para a presença dele. Tem que ser o noivo, tem que ser esse grande encontro que vai acontecer entre Jesus e a igreja, esse grande encontro. Então isso não pode sair do nosso coração. Não é que Deus não supre as necessidades, claro que ele supre as necessidades, mas não pode ser o meu objetivo, não pode ser o nosso objetivo, porque se for o nosso objetivo, o apóstolo Paulo chega a falar, se o interesse em Deus for só aqui na terra, quão miseráveis somos. E se nós ficarmos fixados só naquilo que Deus pode nos dar, nós vamos esmorecer de andar com Deus. Por quê? Porque vai vir a ansiedade, vai vir a preocupação, vai vir o desespero, porque o tempo de Deus não é o tempo nosso. Então, como o tempo de Deus não é o tempo nosso, se eu fixo aqui na terra, eu vou desesperar o meu coração, vou ficar ansioso, preocupado, vou começar a pesar a minha vida com a vida de outras pessoas e vou fazer aquela confusão na minha mente a tal ponto de perder a direção. Mas quando é o esposo, quando o sentido todo é o esposo, você vai buscar mais, você vai santificar mais, você vai ter uma vida de oração, você vai ter uma vida de comunhão, uma vida de anunciar a palavra de Deus, se colocando à disposição de Deus aqui na terra para poder fazer a obra dele, porque o sentido todo está nele. Então a Bíblia chega a falar aqui no versículo
Não, do versículo 1, o quê? E saíram ao encontro do esposo. E nós temos que tomar cuidado, porque quando Deus nos chama, quando Deus começa uma obra, há um entusiasmo no nosso coração, porque aquele primeiro amor, e o tempo vai passando, Jesus chega a falar, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar a fé na terra, essa fé da espera. Ele vai encontrar, porque o tempo pode passar. Nós vamos ver uma passagem aqui no livro de Hebreus, que o autor de Hebreus, falando aquelas pessoas, incentivando aquelas pessoas a perseverar até a volta de Jesus. Perseverar. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, o versículo a partir do 32, eu vou ler o 32, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminado, suportastes grande combate e aflições. Em parte foi feito espetáculo com vitupérios e tribulação, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitisse o roubo dos vossos bens, ou a expiação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande avulto galardão, porque necessitais de paciência, ou necessitais de perseverança, versículo 36, para que, depois de haverdes feito, caminhado, obedecido à vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo, que somos nós, justificado, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, inclui seu nome aqui, inclui sua vida, nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o autor de Hebreus, que uns dizem que é o apóstolo Paulo, mas não sabe concreto quem é. Mas o autor de Hebreus, falando aquelas pessoas, se nós compararmos as nossas vidas com as vidas dessas pessoas, com o contexto que eles estavam vivendo no momento, o que eles passavam, o que nós passamos nesses dias de hoje, se formos pesarmos, não é 5% das tribulações que eles passavam. Talvez não é 10%, talvez não é 20%, talvez não é 30%, porque naquela época do começo da igreja, era uma perseguição total, era uma perseguição. As pessoas eram presas, as pessoas eram expulsos de casas, as pessoas perdiam os bens, mas havia um fervor no coração dessas pessoas, e o autor de Hebreus estava incentivando aquelas pessoas a continuarem como no começo eles começaram. No começo eles começaram bem, mas passaram o tempo, as lutas, eles estavam afrouxando ali, e o autor do livro estava incentivando-os. Olha para você ver, ele começa aqui com a palavra interessante aqui, onde nós começamos aqui, ó, 32, lembrai-vos
porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grandes aflições. O que o autor estava trazendo à memória deles? Que no começo, grandes aflições eles suportaram quando foram iluminados. Grandes aflições, mas eles venceram porque Deus os sustentou. Então o autor traz uma palavra aqui importante, ó, lembrai-vos. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Quando estamos diante de uma luta, uma dificuldade, uma adversidade no momento presente, nós temos que trazer à memória aquelas adversidades que nós passamos e que Deus nos socorreu, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos que trazer esse exercício de trazer a memória. Nós temos que praticá-lo. Por que eu falo que é um exercício? Porque a nossa natureza, ela tende-se a ser levada na hora da adversidade. A nossa natureza é essa. A nossa mente, os estudos diz da neurociência que até mesmo o cérebro, para nos proteger, ele leva a esse pensamento de afastar, de esconder. Porque a nossa natureza, ela não quer essa batalha, mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de medo, porque quando nós vamos recuando, quando nós não fazemos esse exercício, a nossa memória, o medo vem tomando conta, o desespero vem tomando conta, mas o mesmo Deus que um dia nos deu vitória, é o mesmo que vai estar conosco até a consumação do século. Olha para você, lembrai-vos. Nós temos que trazer a memória, temos que trazer aquela fé, trazer aquele entusiasmo que tínhamos no começo da caminhada. Você lembra quando Davi, lá no 1 Samuel 17, quando ele chega diante do gigante, que ele vai falar para Saul, que Saul queria enfrentar o gigante, e Saul falou que ele não podia, porque o Saul já estava tomado pelo medo. O medo já tinha tomado conta do coração de Saul e das pessoas que estavam ali. Ele disse: você não pode, você é pequeno. O Davi pega aquela lembrança que quando ele estava no pasto, quando o leão veio, atacou as ovelhas, ele socorreu, ele tirou as ovelhas da boca do leão, ele defendeu as ovelhas do urso, do leão, e com o gigante não seria diferente. Não é diferente a sua vitória nesse dia de hoje, mas tudo que o inimigo quer é que nós afrouxamos, é que nós não mantemos a nossa confiança até a volta. Porque que ele quer isto? Para a gente retroceder. E a Bíblia chega a falar, quando nós retrocedemos, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Então o autor diz: trazei a memória, lembrai-vos. Nós temos que fazer esse exercício, trazer a nossa memória aquelas vitórias que um dia Deus já nos deu, porque os dias também são maus, Então ele fala aqui, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combate e aflições. Em parte foram feitos espetáculo e vitupério e tribulações. Em parte foste participante com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens. Está vendo? Até os bens eram saqueados, sabendo, olha como era no começo a vida deles, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão
melhor e permanente. Então, esse encontro com o esposo é aquilo que já foi preparado. O apóstolo Paulo chega a falar que nem ouvido ouviu, nem olhos viu aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, os que abrem mão aqui na terra por causa do reino. E o autor está dizendo que no começo da caminhada eles eram assim. Eles abriram mão até dos bens, porque dentro deles havia algo maior, uma fé que levava eles a praticar aquela fé. E com nós hoje, nós temos que ter esse entusiasmo, ter isso dentro de nós, que um dia Jesus vai nos buscar, estar junto com Ele, abrir mão do que temos que abrir mão aqui na terra por causa do esposo. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, com alegrias permitisse o roubo do vosso bens. Olha para você ver, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão maior e permanente. Olha o que ele diz no versículo 35. Não abandoneis, tá vendo? Então, nós podemos abandonar, não rejeiteis ou não abandoneis. Nós podemos abandonar, tornar um crente religioso, que vai ali nos cultos, mas não tem direção de mais nada. Rejeitamos a nossa confiança, viramos um religioso, um cumpridor de um credo religioso. E Deus não quer, Deus quer aquela confiança, aquele esperar dele. Ele diz aqui, não rejeiteis, não abandoneis, pois a vossa confiança, que tem grande e avulto galardão. Tá vendo? A sua prática, a nossa prática nesses dias de hoje, a nossa prática da palavra de Deus, ela tem grande galardão. Tudo que você faz, a sua permanência, o seu estar nele, o seu entusiasmo para com ele, o seu prazer nas coisas dele. Mas quem vai ter prazer nas coisas dele? É aquele que tem espera dele, aquele que mantém firme até a volta dele. Como nós estamos nesses dias de hoje? Temos abandonado a confiança, temos só uma vida de fachada de crente, mas não temos mais aquela fé que nos move. Nós temos que recuperar isso. Então ele diz assim, não rejeiteis da vossa confiança, que tem grande avulto galardão, porque temos necessidade de paciência ou perseverança, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa está de pé. Se nós olharmos para a parábola que eu falei para você, de Mateus 25, nós vamos ver que aquelas 10, só 5 alcançaram a promessa. Elas se perderam em meio caminho. Elas não tiveram, não manteram a lâmpada acesa, não manteram firme até a volta do Senhor Jesus. Elas perderam a direção. Então a Bíblia está dizendo aqui, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito, praticar a prática da palavra, a prática da fé, firme ali esperando a volta dele e os inimigos caindo por terra, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda por um pouquinho de tempo, tá vendo? O que há de vir virá e não tardará. Tá vendo? O tempo de Deus, ele não é o tempo nosso. Ele diz que ele não tardará. Ele não tardará. Por um pouquinho de tempo. Mas nós temos que ficar firme, por quê? Porque se ele não vir com essa promessa, ele vai nos levar também para junto dele. Aí ele diz, mas tende, porque ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Olha o que diz o versículo 18.
Você é um justo? Você é aquele que Jesus um dia chamou e purificou? Justificado pela fé. Romanos 3 diz. Mas o meu justo, olha como é que é uma particularidade de Deus. O meu justo. Você é um justo? Você é particular de Deus. Você pratica a justiça? Você mantém na posição de justo? Na posição de justo, justificado por aquilo que Deus... Então o meu justo viverá da fé. A fé, ela vai te dar força, ela vai te dar sustento. Onde ninguém vê, você passa a ver. Onde ninguém espera, você passa a esperar. Porque a fé te move a isso. Meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E se ele recuar? E se eu voltar atrás? E se eu entrar no desespero? E se eu começar a não caminhar como deveria? A Bíblia está dizendo aqui que ele não vai ter prazer, tá vendo? Deus quer ter prazer em nós. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós, porém, não somos daquele que retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós não somos daquele que retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma, tá vendo? O seu crer, ele conserva a sua alma intacta do inimigo tocar, porque nós vivemos pela fé, nós vivemos nesses dias de hoje pela fé, dias maus como a Bíblia diz, mas nós temos que permanecer até o fim, trazer a lembrada que quando nós fomos chamados, quanto entusiasmo tinha no coração quando fomos chamados, a revelação da palavra, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de estar nos cultos, nas congregações. E o tempo foi passando e nós vamos perdendo aquilo ali, mas a promessa, ela continua. Nós não somos daquele que retiramos para a perdição, nós não somos. Então isso tem que estar em nós. Nós não somos daquele que retiramos para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então esse final do versículo de Mateus 25, versículo 1, esse final do versículo, é isso que Deus quer trazer ao nosso coração. E saíram ao encontro do esposo. Então a igreja elas saíram. Então a igreja, ela marcha a cada dia. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida de caminhar, de calcar degraus. Não podemos parar, porque quando nós paramos, nós não ficamos parados, nós retrocedemos. Nós temos que a cada dia estar analisando a nossa vida, analisando com a palavra de Deus, vendo como está a nossa vida e como nós estamos caminhando, porque o noivo ou o esposo, ele está chegando. Amém? Glória a Deus.